Continuando lendo a lei tributária de Santo André. A gente estava na parte da não incidência. Na verdade, acho que a gente já passou da não incidência. Não incide imposto sobre o patrimônio, a renda e o serviço da União, dos Estados Federais e dos municípios. Os tempos de qualquer culto também não são impostos. E também não são impostos, esse terceiro é o cara que fica explicando um monte de exceção. O patrimônio, a renda, os serviços dos partidos políticos, das instituições de educação, onde a assistência social é observado e disposto no 33. Que é o próximo. O disposto no inciso 3, só para falar, o 33 fala das exigências. Se os caras não tiverem esses requisitos que estão no 33, desses caras aqui, serviços sociais, políticos, educação, assistência social, eles não podem receber isenção tributária, isenção de imposto. Bom, o disposto no 3, que é o cara, essas agências aí de boa, né? A extensão é extensivo às autarquias no que se refere a patrimônio, a renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não se estende aos serviços públicos concedidos nem exonera o prominente comprador da obrigação de pagar impostos que incidam sobre o imóvel objeto da promessa de compra e venda. O disposto no inciso 3 do artigo anterior é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades penela referida, não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação do seu resultado, aplicar integralmente no país os seus recursos de manutenção de seus objetivos institucionais e manter a escrituração de suas receitas e despesas em livres revestidas de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Ou seja, tem 3 pontos principais. Eles não podem usar seu dinheiro para uma coisa que não seja sua finalidade. Certo? No qual, segundo, eles não podem usar o seu dinheiro para qualquer coisa que não seja para ganhar lucro. E o terceiro, eles têm que aplicar o dinheiro só no país. Na verdade, o 1 e 2 que eu falei, na verdade, são a mesma coisa, tá? O segundo é não ter que usar o dinheiro só no seu país. E o terceiro é que tem que fazer a escrituração, que é escrever todos os dados, né? Na falta do cumprimento do disposto nesse artigo, a autoridade competente poderá suspender a aplicação do benefício, que é a isenção. Os serviços que se refere o 3 do artigo anterior são exclusivamente diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades secretárias deste artigo previstos nos respectivos estatutos dos atos constitutivos. A concessão da isenção apoiar-se-á sobre, em fortes razões, de ordem pública ou de interesse do município e não poderá ter caráter pessoal e dependerá de lei aprovada por 2/3 dos membros das câmaras dos vereadores. Estende-se como favor pessoal não permitido a concessão em lei de isenção de tributos a determinada pessoa jurídica. Estou falando de isenções, tá? Então, eu me lembro que quando eu li isso no último vídeo, eu falei que isso aqui estava falando óbvio para os caras não darem o treco, não darem concessão de isenção. E aqui é mais uma definição, tipo, se alguém der uma isenção, isso é considerado para uma pessoa física ou jurídica, um dos caras aí dessa câmera, isso vai entender-se como um favor pessoal não permitido, entende? E o que significa, que não pode. As exceções, de uma vez concedidas, nem dependeram de pedido expresso de inovação anual, ficando facultado, porém, a prefeitura exigir a qualquer tempo a comprovação de que subsistem as condições que a determinam. Ou seja, se lembra que as isenções, na verdade, elas não é para ninguém, né? Não é para pessoa física, né? Não é para ninguém, são só para seres específicos que estão obrigados, que ajudam o município, entende? São para esses caras públicos, entendeu? Caras que ajudam o município especificamente ou caras públicos. Daí, assim que tem 2 caras que não têm requisitos e tem os caras que têm requisitos. Os caras que têm requisitos, assim que pedirem e conseguirem, eles não vão precisar mais ficar revendo o pedido de isenção. Mas a prefeitura, a qualquer tempo, pode tentar comprover se os caras ainda estão com as exigências. Se lembra das exigências? Os caras não podem fazer nada para arrecadar dinheiro, eles não podem gastar dinheiro, o dinheiro que eles recebem públicos tem que ser usado
só aqui no Brasil, né, pelas coisas públicas, e eles têm que fazer a escrituração. Se não fizer essas coisas, podem tirar a isenção. As isenções iniciais, quando deferidas, que significa deram, né, retroagirão a data da entrada do requerimento, abrangendo as prestações ou parcelas de tributos cujos prazos de recolhimento não vão vencido. Basicamente, só diz que se fez um pedido, mas demorou para ser atendido a isenção, ou pedido de isenção, tipo uma escola pediu um pedido de isenção, mas demorou, sei lá, um ano, ou uns 11 meses, 7 meses. Daí os caras, nesse tempo, eles tiveram que ficar pagando o tributo, certo? Daí, o Treco fala que retroage, então eles iam poder receber de volta a escola ia poder receber de volta os tributos que ela pagou de volta. E depois ele fala que isso também presta para as prestações de parcelas tributárias para a economia não haviam vencido também. As exceções previstas nesse código, sociedades civis, centros lucrativos, se diz mediante o atendimento disposto no 33. E dos seguintes requisitos: prestar assistência gratuita aos necessitados, difundir ou exercer atividades educacionais classistas, científicas, literárias, artísticas, religiosas e esportivas, e estar devidamente registrado no órgão competente da Prefeitura, presentes de todos os tributos da União, Estados, autarquias, empresas públicas, partidos políticos e fundações públicas. A isenção prevista neste artigo limita-se tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou deles decorrentes, ficar a qualquer tempo a inobservância das formalidades exigidas para a concessão ou desaparecimento das condições que a motivarem farão a isenção obrigatoriamente cancelada. Constatado que o desaparecimento das condições que motivarem a isenção ocorreu anteriormente, ao cancelamento da mesma serão devidos os tributos cabíveis acrescidos de multas ou juros de multas, juros, função monetária, em que houver ocorrido o desaparecimento das condições determinantes da isenção. Depois, dívida ativa. Serão cancelados mediante processo da forma de ser estabelecida por decreto os débitos fiscais comprovadamente incobráveis. Se tiver alguma coisa que é incobrável, ela é cancelada. As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou consequentes, serão reunidas em um só processo, sempre que possível. Ou seja, se tem um monte de dívida, elas são para a mesma pessoa, vai juntando elas para um processo só para a mesma pessoa. Um processo, uma pessoa, entendeu? A falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas importará o quê? A caducidade do acordo e a execução judicial do débito, ou se ajuizado no prosseguimento da execução. Se o cara não pagou 3 parcelas, é finalizado judicialmente. A correção monetária aplicada aos débitos fiscais terá como base a conversão do débito original em quantidade de FMP. Eu sei o que é. Observando o fator Observando o valor deste na época do vencimento, sendo que a divisão das parcelas será sobre o montante do FMP, apurado devido à correção das parcelas estar vinculada ao valor do FMP na data de pagamento. De novo, apareceu o FMP 3 vezes e não tem a menor ideia do que é isso. Fundo Monetário de ok? De participação? Bom, ressalvadas os casos de autorização legislativa, não se efetuará o recebimento de débitos fiscais inscritos na dívida ativa, com despesa de multa, dos juros de demora e de correção monetária. Ou seja, existem casos em que pode receber um valor de dívida ativa que não são cobrados as multas. Ou seja, é quando eles dão promoção, sabe? Às vezes tem isso. Eu vi uma coisa recentemente no município que eu trabalho. Então, se não for, não pode. Daí, verificar a qualquer tempo a observação disposta nesse artigo, que é sempre pagar os débitos com as multas e tá. A observância dos dispostos nesse artigo é o funcionário responsável obrigado, além de pena disciplinar que estiver sujeito a recolher aos cofres do município o valor da multa, dos juros da mora e da correção monetária que houver dispensado. O cara não cobrou, tem que cobrar. Alguém vai ter que pagar, e ele vai ter que pagar, entendeu? O disposto no artigo anterior se aplica também ao servidor que reduzir graciosa, ilegal ou irregularmente o montante de qualquer débito fiscal escrito na dívida ativa, com ou sem autorização superior. É solidariamente responsável com o servidor, enquanto a reposição das quantias relativas à redução, à multa e os juros de mora e correção monetária mencionados nos artigos anteriores, a autoridade superior que autorizar ou determinar aqueles, com exceções, ressalvas fizerem cumprimento do mandado judicial e encaminhar a certidão da dívida ativa que para a cobrança executiva cessará a competência de órgão fazendário para agir ou decidir. Quanto a ela, cumprindo-lhe, entretanto, prestar informações solicitadas pelo órgão encarregado da execução e pelas autoridades judiciais. Depois começam as penalidades. São as penalidades das pessoas que não pagam as suas contas.
Responsabilidade por infrações de legislação tributária independe de intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ou seja, se você tem responsabilização e não importa por qualquer motivo, efetividade ou intenção ou natureza ou extensão do ato que eles fizeram nessa cobrança tributária. Sem prejuízo das disposições relativas às infrações penas constantes em outras leis e códigos municipais, seja Código Penal, né? Infrações deste código serão punidas com as seguintes penas, ou seja, tem as penas básicas tributárias, que são a multa, a proibição de transacionar com as repartições públicas municipais, que ou seja, você não pode fazer contratos, licitações com o município, suspensão de regime especial de fiscalização, suspensão ou cancelamento de isenção de tributos, interdição temporária de estabelecimento, se for um estabelecimento, né? E a cassação de alvara, que o cara tinha ganhado uma alvara para fazer o seu trabalho, ele vai ser caçada, e o fechamento de estabelecimento também. A aplicação de penalidade de qualquer natureza, de caráter civil, criminal ou administrativo, e o seu cumprimento, em caso algum, dispensam o pagamento do tributo devido, das multas, da correção monetária e dos juros da mora. Ou seja, não importa se fez alguma dessas penas aqui, multa, fechamento, cassação, se o cara, mesmo que depois delas o cara ter sido punido, não vai importar uma nulidade da necessidade de pagamento. O cara ainda tem que pagar o seu tributo. Entendeu? O disposto no artigo anterior não se aplica contra o servidor ou contribuinte que tenha agido ou pago o tributo de acordo com a interpretação fiscal constante da decisão de qualquer instância administrativa, mesmo que posteriormente venha a ser modificada essa interpretação. A omissão do pagamento do tributo e a fraude fiscal serão apurados mediante representação, notificação preliminar ou ato de infração nos termos da lei. A autoria e a cumplicidade nas infrações e tentativas de infração, os positivos deste código implicam os que praticarem em responderem solidariamente com os autores pelo pagamento do tributo devido, ficando sujeitos às mesmas penas fiscais impostas a estes. Qualquer autoria nesses tipos de infrações, o cara também vai ter as mesmas respondem solidariamente, ou seja, os dois ao mesmo tempo, nas multas, né, nas penas. Apurando-se no mesmo processo, infração de mais de uma disposição deste código, pela mesma pessoa, será aplicada somente a pena de correspondente à infração mais grave. Apurada a responsabilidade de diversas pessoas, não vinculadas por coautoria ou cumplicidade, ou seja, tem muitas pessoas, mas elas não estão conectadas, impor-se-á a cada uma delas uma pena diferente, uma pena relativa à infração que houver cometido. E segundo, a sanção, as infrações das normas estabelecidas neste código, será, no caso de reincidência, o cara fez de novo, aplicada em dobro. Considera-se incidência o quê? A incidência é a repetição da infração de um mesmo dispositivo pela mesma pessoa, física ou jurídica, ou seja, fez a mesma coisa e a mesma pessoa. Isso é considerado reincidência, pois transitado em julgado administrativamente, a decisão condenatória é referente à infração anterior. Ela será aplicada em dobro. Não será considerada a reincidência a repetição de um fato, que é referido no parágrafo anterior, que é o treco igual a da mesma pessoa, se entre a primeira e a segunda infração houver decorrido um prazo. Esse prazo é superior a 2 anos. Se tiver passado mais 2 anos depois do caso aí, da infração, não vai ser considerado como se for uma reincidência, entendeu? Contados no primeiro dia do exercício seguinte da aplicação da penalidade. A aplicação da multa não prejudica a ação criminal também. Ou seja, se o cara fez algum crime junto com essa coisa do mal, o criminal é feito, o processo criminal é feito em outro canto, não importa na aplicação da multa, do que cai no caso couber. Depois começam as sessões dessas aplicações. Tipo, vai explicando o que é cada uma das infrações. Primeiro, multas. As multas são impostas em graus. Tem 3 graus as multas, mínimo, médio e máximo. A imposição de uma multa, e para graduá-la, tem que ver certas coisas. Tem a ser em vista 1, 2, 3. A maior ou menor gravidade da infração, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do infrator com relação à disposição deste código e de outras leis e regulamentos municipais. Ou seja, ver se a pessoa é do bem. E segundo, ver a gravidade do ato, se ela é alto, pequeno ou grande. E circunstâncias que fariam o treco ser maior, periculosidade do treco, né? Maior ou que diminuem a imposição da multa, né? É passível de multa de 5/10 do salário mínimo. 5/10 significa
não sei, do salário mínimo, a uma vez o valor deste, o contribuinte responsável que iniciar atividade ou praticar ato sujeito a uma taxa de licença da concessão desta. É passível de multa correspondente a 133 FMP, que finalmente teve a explicação, a gente viu anteriormente o FMP, mas não sabia o que era. É fator monetário padrão do município. Tomara que não tenha uma questão me perguntando o que é FMP, porque eu não sou bom com sigla. Se perguntar o que é isso, eu provavelmente vou ter esquecido na prova. Então, vamos lembrar agora. F de fator, M de monetário, não é de município, é monetário. Monetário e P de padrão. E o de município é só um adicional, dependendo de onde é que esse FMP está sendo cobrado. Se for de um município, é um fator monetário padrão do município. Se for de um estado, é um fator monetário padrão do estado. Né? Padrão, fator monetário padrão. Vamos lá. Então é possível uma multa correspondente a 130 fator monetário. Tá. E daí depois eles dizem quem é que vai pagar o 133 monetário. Contribuinte que daí tem uma listona de mais de 12 caras. 12 caras para pagar esse fator monetário 133. Aquele que deixar de fazer a inscrição no cadastro fiscal da prefeitura de seus bens ou ativos sujeitos à tributação municipal ou apresentá-lo fora do prazo regulamentar. Você lembra que no começo ele dá os básicos das coisas que são cobradas, que é o predial, o urbano, o imóvel e outras dos trabalhos, né, dos negócios. Esses são os básicos, tá? Tem mais. Daí, se o cara não se fazer o cadastro desses trecos aí que tem que ser tributados, ele vai ser passivo de multa, tá? Tá. Depois disso, apresentar ficha de inscrição cadastral, livros, documentos, declarações relativas aos bens e ativos, com omissões de dados verídicos. Ou seja, o cara mentiu nas informações que ele deu. Depois, deixar de comunicar dentro dos prazos previstos as alterações ou baixas que impliquem em modificações de extinções que faz anteriormente gravados. Se tem alguma coisa que vai alterar o valor de pagamento tributário ou diminuir, elas têm que ser informadas imediatamente. Deixar de comunicar elas causa multa. Deixar de apresentar dentro dos respectivos prazos. Você pode até achar que é estranho o cara ter que explicar quando é que ele não tem que pagar mais. Mas é porque isso dá erro na contabilidade e não pode dar erro na contabilidade, que dá um monte de outros problemas. É que basicamente erros na contabilidade, eles se agravam para vários outros, acabam implicando em várias outras coisas. Se eles são, como é que se diz, uma onda. Eles afetam vários outros lugares ao mesmo tempo, entendeu? Bom, deixar de apresentar em dos respectivos prazos os elementos básicos, a identificação ou caracterização dos facilitadores ou base de cálculo dos tributos municipais. Ou seja, se não deu informação suficiente e não deu nos prazos que eles deram para dar essas informações, as informações que são necessárias. Segundo, deixar de remeter à prefeitura, sendo obrigado a fazê-lo, um documento exigido por lei ou regulamento fiscal. Se tem alguma coisa que você tem que dar para a prefeitura por lei, que é um documento tributário fiscal, você tem que dar, e se não der, é multa. Extraviar, perder, inutilizar ou negar-se a exibir livros, documentos fiscais, essas informações, ou ainda por qualquer outro modo tentar embaraçar, iludir, dificultar ou impedir a ação dos agentes do fisco a serviço dos interesses da Fazenda Municipal. Imprimir para si ou para terceiros ou mandar imprimir documentos fiscais relativos ao imposto sobre os serviços de qualquer natureza sem a necessária autorização. Eu vou terminar aqui, tá? Funcionar além do horário normal sem a devida autorização, ou expor mercadoria nos passeios, vias ou logradouros públicos. Perturbar o sossego público por qualquer meio, consertar, lavar ou pintar veículos nas vias ou logradouros públicos, pintar muros, paredes, viadutos, postes ou colocar faixas, cartazes luminosos, páginas nas vias ou logradouros públicos ou locais proibidos por lei ou decreto, e projetar filmes de propaganda ou distribuir panfletos da mesma cultura sem a devida autorização da municipalidade. Deixar de cumprir qualquer obrigação acessória estabelecida neste Código ou regulamento a ele referente, bem como outras de que, direta ou indiretamente, representem ônus à Fazenda Municipal. E deixar de cumprir qualquer obrigação inerente ao comércio eventual ou ambulante. As multas citadas no adjetivo anteriores serão aplicadas sem prejuízo de outras penalidades por motivo de fraude ou sonegação de tributos. 62. Serão punidos com uma multa equivalente a um dia do respectivo financiamento ou remuneração os funcionários que negarem a prestar uma assistência ao contribuinte quando for este solicitada.
os funcionários foram pedir assistência, não foram pedir assistência, eles são multados. E os agentes fiscais que, ou seja, agente, que seria o nosso auditor, né, por negligência ou má-fé, lavrarem autos sem obediência aos requisitos legais de forma a lhes acarretar a nulidade. A multa prevista no artigo anterior será imposta pelo prefeito, mediante representação de autoridade fazendária competente. Seja se algum dos agentes ou agente fiscal, funcionário ou agente fiscal tiver esses problemas que eles vão dar multas, que são punidos por multas, o prefeito que impõe isso. E o pagamento de multa decorrente do processo fiscal só tornará exigível depois de transitada em julgado a lição que o imposto. E assim a gente termina a parte de multa. Se lembra que vai ter mais 6 punições, certo? Eu vou ler isso em outro vídeo que vai ser com